Isso envolve diversos aspectos da nossa época, eu vou falar de 2. Nós vivemos uma época em que a alma morreu, a morte da alma. E eu não estou usando a palavra alma em sentido apenas religioso. Pode ser, mas não necessariamente religioso. O Entendi. que seria a alma? Seria a subjetividade humana. Já o corpo, a objetividade humana. O que é a alma? O que alimenta a alma? A subjetividade. Episódio número 6 de Super Antenada. E, gente, eu trouxe uma pessoa que fez parte de uma forma ou outra da minha infância, da minha adolescência. Porque, gente, vou dizer, na minha época, quando a gente ainda tinha 16, 17, 18 anos, ainda era criança. Hoje em dia já não é, mas na minha época era. Ele é professor, ele é escritor, ele é psicanalista e foi meu professor e foi quem fez eu me apaixonar por literatura. Virei formada em letras, fui professora, tenho escola e é claro que ele tem uma pontinha nisso aí. Adriano, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo beleza, o prazer é meu. Puxa, que honra estar aqui, Amanda, conversando com você e vamos falar sobre assuntos fundamentais. Relacionamentos, né? Todo tipo de relacionamento. O que está acontecendo na nossa geração? Relacionamentos familiares, relacionamentos a dois, relacionamento interpessoal, questão de, na vida profissional também. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo. O que está acontecendo? O sujeito do século XXI mudou muito. Mudou, né? Ah, puxa vida, como mudou. Sabe uma coisa interessante? O ser humano não existe fora da linguagem. O ser humano só existe dentro da linguagem. E sempre que a tecnologia da comunicação muda, o jeito de estar no mundo muda, o jeito de pensar muda. Sempre que a linguagem muda, tudo muda. Até as sinapses mudam. Até o jeito de sofrer muda. O sujeito do século XXI não é mais o sujeito de 100 anos atrás. Mudou tudo, inclusive os relacionamentos. Já que você falou assim que mudou tudo, muito tem a ver com esse aparelhinho aqui. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Na psicanálise, o que mudou desde que, né, a nossa geração que viu ali aquela época que mal existia a TV, né? De Sim. repente a TV tomou conta de tudo. Posteriormente veio o celular com SMS, já começou ali a trazer uma facilidade, né, na palma da mão. Hoje em dia, a gente mal pensa, o bichinho já tem ali tudo na palma da mão. E isso interfere muito na questão dos relacionamentos, não é verdade? Demais. E para falar de celular, de smartphone, nós podemos voltar, puxa, a 1800. Primeira Revolução Industrial. O que acontece é que à medida em que essas tecnologias foram entrando, claro, só que essa mudança não foi linear, ela teve saltos. O celular representa um desses saltos. O que acontece é que a vida foi ficando mais fragmentada. O tempo sendo contado de outro jeito, a vida mais corrida. Aí eu volto para 1800, máquina a vapor, jornal impresso, de repente surge o trem de ferro, a vida vai ficando mais rápida, circulando mais rapidamente ideias, pessoas, mercadorias. Aí vem segunda revolução industrial. Vamos arredondar para 1900. Carro, avião, telefone, e a coisa vai acontecendo. Aí vem para final do século XX, puxa, internet, 2010, smartphone, e à medida em que essas tecnologias foram aparecendo, a vida foi ficando mais fragmentada. A percepção da vida foi ficando mais fragmentada, inclusive na arte. Por exemplo, o cubismo do Pablo Picasso, no início do século XX, é a materialização dessa fragmentação ali que ele já percebia nesses processos industriais. Mas o que Sim. acontece, agora puxando para a psicanálise, é que o sujeito se percebe e percebe o outro de forma narrativa. Nós nos colocamos no mundo a partir de narrativas, a partir de histórias. Então, o que acontece? Quando você acompanha uma tela na sua rede social passando o dedinho, você não vê uma narrativa completa, Não. você vê fragmentos de histórias. Só o que está ali, né? Puxa, e o que eu tenho percebido no consultório como psicanalista?
A pessoa está sofrendo, quer elaborar o próprio sofrimento, mas não consegue, porque não consegue contar a própria história, porque a sua percepção de realidade é fragmentada. E como é que eu percebo isso na gramática? Por exemplo, na gramática. As pessoas estão tendo uma pobreza como nunca tiveram no uso de conjunções, porque as conjunções é que ligam as orações, as percepções, estabelecendo relações de causa, de consequência, de concessão, de adversão. Está se perdendo. Está se perdendo. E a nossa percepção de realidade está ficando mais fragmentada. Mais distante do que é Puxa. real, não é isso? Até porque dentro de nós organizamos quem nós somos por essas histórias, e essas histórias constroem prateleiras dentro da gente, onde nós organizamos o que nós sentimos. Num mundo em que a linguagem fica empobrecida, não é só a comunicação que empobrece, a percepção de nós mesmos fica mais pobre. Dentro disso aí eu quero fazer uma pergunta. Vamos agora para relacionamento pai e filho, Sim. né? A questão de relacionamento familiar. Dentro do consultório, você sente que cada vez aquela coisa de brincar com os filhos, de ter o filho numa manhã de domingo, tomar café da manhã juntos, almoçar juntos, isso vem se perdendo não só das crianças que estão acostumadas com a tela 24 horas ali na palma da mão, mas também do pai, da mãe, que muitas das vezes tem um negócio para resolver que antes não resolveria no final de semana, porque ele não teria aqui o celular com os problemas na mão. Mas agora o celular, ele alcança e os problemas acabaram também entrando nesse relacionamento dentro da casa e virou parte do relacionamento da família, não é mesmo? Então, assim, o filho corre para o quarto para poder se saciar com jogos, com filmes, com diversão. E os pais estão ali resolvendo problemas, até mesmo às vezes descansando, vendo um filme, uma série, mas acompanhando um TikTok, que hoje em dia tá, nossa, é a geração TikTok, infelizmente, porque eu acho que empobrece muito tudo. Mas isso está distanciando. Você vê essa distância por conta nos relacionamentos familiares por conta disso aqui? Claro, com certeza. O fato de cada um na mesma casa estar vivendo seu próprio problema, seu próprio entretenimento e seu próprio mundo, isso sem dúvida alguma representa de forma material esses distanciamentos nessas relações, nesses relacionamentos. E aqui entra um elemento sobre o qual a maioria nem tinha pensado: é que relacionamento não é só tempo gasto, não é só tempo investido. Relacionamento é compartilhamento simbólico. É compartilhamento simbólico. E isso é fundamental. Por isso eu gosto de dizer, por exemplo, que a morte do Silvio Santos é a morte de uma época. E por que a Verdade. morte do Silvio Santos é a morte de uma época, de um tempo? E aqui nem me importa se você gostava ou não gostava, A mas o que questão não é acontece, a essa. questão não é essa. A questão é que, numa mesma casa, na década de 1980 ou na década de 1990, o Silvio Santos apresentava todos os programas de domingo praticamente. E as famílias se reuniam para Se ver aqueles reuniam para programas. assistir e compartilhavam o Silvio Santos. Ou seja, Verdade. ele apresentava o programa infantil, o programa para casais, o programa para senhora idosa, e todo mundo sabia quem era o Silvio Santos. Então, a questão tem a ver com o tempo, e cada um estar vivendo o seu tempo, mas a falta de compartilhamentos simbólicos. Cada um tem seu próprio símbolo, e de repente o filho adolescente gosta demais de um artista que a mãe nem sabe que existe. E a mãe gosta demais de um cantor que o filho Para o filho é adolescente nem piegas. sabe quem é. Ou seja, essa falta de compartilhamento simbólico é fundamental, é pior do que a falta de tempo. É engraçado que você me trouxe agora uma memória afetiva. Eu me lembro muito bem, quando você falou de Silvio Santos, é engraçado. Eu me lembro, na sala da minha avó, que era uma sala enorme, minha avó deitada no sofá, assistindo o Silvio Santos. E depois tinha aquele Em Nome do Amor, que era também com o Silvio Santos. Primeiro era um programa humorístico, no qual ele fala quem quer dinheiro, né? E aquela coisa de curiosidades. E depois tinha o Em Nome do Amor. E aí eu amava assistir, eu e minha avó, a gente ria muito dos casais, enfim. E era uma interação, literalmente, a família ali reunida assistindo o Silvio Santos. Porque primeiro era um programa de entretenimento, junto com conhecimentos, e Sim, depois um programa que era romântico, mas não era nada pesado para uma criança assistir. Era sim. engraçado, a gente dava altas risadas. Hoje em dia,
Já não se tem mais isso. A gente não percebe as famílias sentando para assistir, como você falou, e me remete muito até, assim, a falta disso nos lares. Porque, assim, era um momento de distração, era um momento de conversa, era um momento de interação e de união, realmente, que se perdeu ao longo do tempo com esse aparelhinho aqui, que é muito necessário, é muito a tecnologia tá trazendo maravilhas pra gente, mas também estão separando pessoas. Ao mesmo tempo que você fica muito perto de pessoas muito distante, talvez você tenha a percepção que eu tenho é que você fica mais longe de quem tá próximo. Por exemplo, e comentando isso de que você está falando e retomando aquele assunto que tem a ver de que eu falava agora há pouco, uma paciente minha na psicanálise, uma analisanda médica, reclamando, por exemplo, que estava tendo dificuldade de acessar o coração do filho adolescente. E ela falando que ela gastava tempo, fazia viagem, entretenimento, mas parece que o menino estava em outro lugar, em Mas outro está, ambiente, em outro campo semântico, mas em outra está. bolha. Aí eu dei uma dica para ela que ela disse ter funcionado muito bem, porque os pais estão um tanto perdidos porque eles gastam tempo de diversão e gastam muito tempo dando instruções, ó, faça isso, faça aquilo, ó, cuidado, olha o carro, faça a tarefa. E esse tempo só com instruções não é suficiente, Não. não é mesmo. Aí o que eu sugeri? Eu pedi a ela que perguntasse a ele sobre alguma série. E ela falou: "Puxa, meu filho, eu tô cansada, eu tô precisando aqui descansar. E você não tem uma série para me indicar, Me não? indica. Me indica uma série". Ou seja, nesse momento, essa mãe se colocar no lugar de alguém que quer um conselho do filho. E o filho ficou empolgadíssimo, foi pesquisar muitas séries e colocou no papel, e ele teve dúvida: essa vai ser legal? Não, essa não, essa não. E de repente ele indicou uma série para a mãe. Ele se sentiu participante da Útil. família, útil para a família. A questão de ser útil para os pais. Porque hoje em dia, com isso aqui também, o meu filho, eu vou ser sincera que lá em casa eu percebo muito isso. Você falando, eu estava pensando, eu não sei qual é o ator preferido da minha filha. Eu não sei qual é a série preferida do meu filho. A gente se distancia muito nisso. Às vezes, meus filhos não são muito de TV, mas às vezes eles sentam para ver séries juntos. E realmente eu agora estou me cobrando que eu não sei. Olha o tanto que é interessante, num bate-papo aqui, eu Sim, percebi que eu não sei. Eu percebo, eu dou uma passada, dou uma olhada pra ver se não tem nenhuma cena que não é da idade deles, que não pode ver, mas a minha filha é muito consciente, então acaba que ela mesmo fala: "Não, não vamos assistir isso porque tem tal cena que não é legal". Esses dias, inclusive, ela estava assistindo Jurassic Park, e aí teve uma cena que não era legal, 2 meninas, né, se beijando. Ela falou: "Mãe, não é pra idade da gente, isso não tá na hora da gente ver, não gostei, não vou assistir". Então, assim, como a minha filha é muito consciente, eu às vezes deixo um pouquinho de lado, porque eu sei que ela vai ter responsabilidade, e é engraçado, eu acabei pensando que essa distância é realmente que a gente às vezes tem, de coisas que antigamente na nossa época era tão diferente, na sua época, na minha época ainda era preservado isso. sim, essa ideia de pedir ao filho É uma que boa indique ideia. alguma coisa, que participe de uma escolha. Então ele passa a ter aquela sensação de que ele faz parte da família, quando a opinião dele foi aceita e mudou a rotina familiar. Exatamente. Agora eu quero sair um pouquinho de relacionamento nesse ponto, Aham, sobre ainda smartphone, falando sobre relacionamentos a 2. sim. Sou mulher, converso muito com mulheres, e tem um grupo de várias pessoas, meninas desde casadas, solteiras, que estão procurando alguém, que estão namorando, e a queixa sempre é uma: relacionamento na época era digital, se tornou muito superficial. Principalmente porque ali na palma da mão você tem tudo. Você interage com uma pessoa num piscar de olhos. Sim. Num clique você consegue pessoas mais interessantes, pessoas mais inteligentes, pessoas mais bonitas. Então, assim, os relacionamentos estão muito superficiais. É um piscar de olhos, você recebe uma mensagem, você manda uma mensagem, uma foto trocada através de aplicativos que eles mesmo apagam, que não deixa rastros sobre o que aconteceu ali. Então, o que que acontece? O que eu percebo é que ele trouxe uma superficialidade, algo
muito descartável. Algo que foi só uma conversa, foi só uma troca de interesse, foi só uma curtida, foi só uma troca de telefone. Então, assim, o que isso implica nos relacionamentos? Porque eu lembro muito bem que é uma frase que as pessoas usam muito, e minha avó falava: "Na minha época, quando quebrava, a gente colava". Hoje em dia, relacionamento, eu tenho uma amiga que esses dias falou assim: "Ah, mas a questão que eu percebo é que relacionamentos são como papel higiênico. Você usou, não serve mais, joga fora", né? É Sim. muito um copo descartável que você bebeu água ali, o outro não vai utilizar, joga fora. Ou não vou, reutilizar, eu jogo fora. Então, assim, e isso eu percebo, porque assim, quando se fala disso, acredita muito que é a visão feminina. Não. A maioria dos meus amigos são homens, inclusive. E eles também sentem que está num relacionamento, que o aparelho, a questão do mundo digital atrapalhou muito relacionamentos, às vezes, de ir pra frente. Porque você sempre tem algo mais teoricamente interessante. E o que eu percebo muito é que ele traz uma ilusão, porque as pessoas acham que é interessante e de repente quer voltar atrás, mas às vezes não dá tempo mais. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso envolve diversos aspectos da nossa época. Eu vou falar de 2. Nós vivemos uma época em que a alma morreu, a morte da alma. E eu não estou usando a palavra alma em sentido apenas religioso. Pode ser, mas não necessariamente religioso. O Entendi. que seria a alma? Seria a subjetividade humana. Já o corpo, a objetividade humana. O que é a alma? O que que alimenta a alma? A subjetividade, o inconsciente, o não saber, a arte, a literatura, a filosofia. O que que alimenta o corpo? Comida, performance, resultado, sexo, ser desejado. O que acontece numa época em que as pessoas negam a subjetividade? Só sobra o corpo. E numa sociedade que só tem corpo, quais são as consequências? O próprio sujeito se transforma em mercadoria. As pessoas não querem ser amadas, elas querem ser consumíveis, É verdade. trocadas. E trocar. Todo mundo virou mercadoria. Por quê? Porque a alma é cada vez menos profunda. Onde é que eu percebo isso? No dia a dia. As pessoas não querem ler literatura. E as músicas são do tipo: vai lá em casa que eu vou te pegar e tem uma cerveja. É tudo só sexo, bebida, porque tudo é só corpo. Consequências de uma sociedade que só tem corpo, medo de envelhecer como nunca houve, excesso de intervenções estéticas como nunca houve. Porque se só existe corpo, o corpo é a única coisa que a pessoa tem para dizer quem ela é. Então, qual seria o tratamento para isso? Nós temos que voltar a uma época do indizível, de valorizar reflexões profundas sobre aquilo que o ser humano é além de si mesmo. Eu estava conversando com o senhor esses dias e eu achei muito bonito. Ele é casado há mais de 50 anos e eu perguntei para ele qual é a receita. Aí ele virou brincando, falou, paciência, 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 paciência e amor. Aí ele riu, falou assim: "Agora eu posso te contar a verdade?" Aí eu falei: "Claro, me conta a verdade", que ele falou num tom de brincadeira. Ele falou: "Além da paciência e o amor, que isso é fato, tem que ter muita paciência, muita vontade de fazer acontecer realmente, e você amar, sim, aprender a amar ou amar aquela pessoa". Eu vou te contar uma coisa, minha filha. Você lembra aquela época onde existia Tom Jobim, onde existia Nana Caymmi, onde existia Noel Rosa? Você lembra aquela época que existia poema, poesia? Você lembra aquela época que existia flores? Então, uma parte conquistava, a outra era conquistada e depois isso invertia. Olhar, olhar nos olhos, sentir que você ama aquela pessoa independente do que ela tem, ou do que ela é, ou do corpo que ela oferece. Ele me falou tudo isso. E eu fiquei pensando, falei, realmente, a gente não vê mais isso. Ainda mais hoje, na era que tem isso aqui, né? Sim. Isso se tornou desinteressante. Eu percebo, eu tenho um amigo que ele usa muito a rede social, ele usa aplicativos de relacionamento. E um dia eu perguntei pra ele, falei, fulano, por que que você usa tanto aplicativo? Ele falou, porque eu não tenho coragem mais de sair na rua. Eu nem sei como que faz isso, Amanda. Sair na rua, flertar com alguém, conversar com alguém, e sair pra conversar, e literalmente flertar. Aqui no celular é meio caminho andado. Eu já gostei, curti, vi o corpo, vi o que a pessoa faz, curti.
marco já de sair, às vezes a gente vai no primeiro encontro já para um motel, vai para algum lugar mais interessante, às vezes vão para uma balada e os relacionamentos se tornaram super superficiais, Sim, rasos. E o sim, que eu acho mais engraçado que eu quero te perguntar em cima disso, adoece, não é isso? O que que sim. você vê dentro do seu consultório como psicanalista que porque eu tenho certeza que tudo isso é claro, não vou dizer que na época do meu avô e da minha avó não tinha relacionamentos adoecidos, mas eu acho que era bem mais ameno, era muito mais fácil de consertar, como dizia a minha avó. Havia outros adoecimentos, né. Eu percebo que houve algumas mudanças muito grandes e mesmo desde antes o smartphone, desde a década de 80, principalmente com o cinema. E por que com o cinema? Porque quando eu falo de gerações, e é interessante como que o pessoal do marketing gosta muito disso das gerações, até porque cada idade consome de um jeito. Sim, sim. Baby boomer, quem nasceu entre 45 e 65. Para esse pessoal dessa idade, que hoje está aí com seus 70 anos, o esforço tem a ver com sobreviver. Eu trabalho para sobreviver. É isso. Aí vem a geração X, nascidos entre 65 e 80. Para a geração X, eu trabalho para fazer a minha família prosperar. Eu trabalho pelo outro, pela minha família. Aí vem a geração Y, millennials. É a sua? Entre 81 e 95, Exatamente, a minha. 96. Puxa, essa geração foi muito impactada por uma propaganda que diz o seguinte: você trabalha para ser feliz e ter realização profissional. Essa foi a promessa que foi feita E para a não é geração simples Y. assim. Ou seja, eu me esforço para eu ter resultado. Eu me esforço para eu ser feliz. Então, essa geração, Eu. essa geração que nasceu de 81 a 95 mais ou menos, foi bombardeada por toda uma propaganda que sugere que o esforço é apenas por si mesmo e o sofrimento é apenas por si mesmo. Outras gerações aprenderam a sofrer pelo outro, e o sofrimento pelo outro ajuda até a dar sentido para a vida. O sofrimento apenas por si mesmo é insuportável. Ninguém Exatamente. suporta o sofrimento por si mesmo. Verdade. Eu parei outro dia o carro, era 11 da noite, num semáforo, do meu lado parou um entregador de comida. Um desses aplicativos para entregar comida, e havia lá um zíper naquele baú, Uhum. né, de isopor, e uma chupeta, um bico de criança. Hum. E aí eu entendi por que que ele estava trabalhando até aquela hora, provavelmente trabalhava durante o dia todo em outro serviço, e agora estava entregando comida. Aquela chupeta estava fazendo o que ali? Significava muito Puxa, é para ele se lembrar do porquê que de ele ele está estar ali. sofrendo. Uma geração que aprendeu a sofrer apenas por si mesma não suporta nem um pouco o sofrimento. Sofrer apenas por si mesmo não faz sentido. Então, desde antes do smartphone, as pessoas perderam a capacidade de lidar com o outro. E o que aconteceu? Os amores ficaram superficiais. Profundamente superficiais. Perdão pela antítese, mas é isso. Não, sim, e eu percebo quando esse senhor me falou sobre relacionamentos e ele trouxe, eh, autores, cantores, poetas, músicos como Nana Caymmi, Noel Rosa, ele citou Tom Jobim. Eu entendi muito do que ele estava falando, porque a letra deles normalmente traz esse amor pelo outro, essa dedicação pelo outro. E hoje em dia o que se vê? O meu prazer, a minha vontade, a minha carne está gritando, eu tenho que saciar, eu tenho que responder à minha carne. E eu acho que a carne é desejada até um certo momento, mas é um curto momento. O que fica depois? O que vem depois? É por isso que não dura. Tô errada? Não, é isso mesmo. O Viktor Frankl fala que as pessoas que mais têm sentido, aí alguém me pergunta, mas há sentido para a vida? Não estamos falando disso. Se existe sentido ou mesmo, aí é assunto para um outro momento. O que eu estou dizendo é que o ser humano não consegue estar no mundo sem elaborar sentidos. Até quando a criança olha para uma nuvem, ela precisa achar a nuvem parecida com alguma coisa. Ela tem que organizar o mundo a partir da sua percepção de linguagem, de sentido.
O Viktor Frankl fala uma coisa muito interessante. Ele fala que as pessoas que mais têm sentido são aquelas que se apoiam em algo que vai além delas mesmas, além da própria vida. O que que você faz que continuará fazendo sentido mesmo depois de você não estar mais aqui? E ele fala de, Os filhos são e ele continuação fala disso, de né? três elementos: o amor de verdade, a criação, quando você cria pela arte ou pelo trabalho, e por isso que o trabalho hoje dá a sensação de falta de sentido, porque ele dá uma sensação de repetição sem criação, e o sofrimento. Estou fazendo por Amor, necessidade. criação e sofrimento, desde que você saiba por quem você está sofrendo. Então, o sentido sempre dialoga com algo que está fora do tempo, com um senso de eternidade, com aquilo que vai além de mim mesmo. E numa sociedade em que as pessoas só valorizam a si próprias, elas perdem o sentido. E já que elas são incapazes de lidar com pessoas, elas tratam o outro como mercadoria, se tratam como mercadoria e adotam um pet. Nada contra quem tem cachorrinho, por favor. Eu não Mas estou não, eu dizendo isso. entendi Nada perfeitamente. contra quem tem um cachorrinho, quem tem um gatinho. Eu não estou falando disso. Só Eu não estou, pode mudar eu lugares. estou falando de quem usa o pet Sim, como substituição afetiva, que está acontecendo já que demais. depois de tanto tempo tornou-se incapaz de se relacionar com pessoas. Por quê? Porque relacionar com pessoas dá trabalho, é tenso. É. E as pessoas preferem limpar a sujeirinha do cachorro. O detergente limpa. O cachorro não vira fascista, o cachorro não vira comunista, o cachorro não discorda de você politicamente. O cachorro não faz Enem, não faz vestibular, não arruma um namorado de que você não gosta, O cachorro não te contesta, não te contesta. No máximo faz um cocôzinho na sala, no tá máximo. tudo Tá bem. tudo bem. Dentro disso, seria por isso, por essa geração eu, cada vez mais vazia, cada vez mais cada um por si só. Sim. Eu até me lembro da Bíblia que tem uma parte que fala dente por dente, olho por olho. De certa forma, parece que é isso que está acontecendo hoje, de uma forma mais amena, de uma forma mais disfarçada. Cada um luta por si e vamos lá. Você acredita que por isso aumentou o número de suicídio? É, provavelmente, possivelmente, pela falta de sentido. Ah, e pelo excesso de conforto, né? Tanto é verdade que o desconforto virou um negócio. Tem uma galera que vende desconforto, já que o conforto virou o quê? Algo que todo mundo tem o tempo todo. Nós lutamos pelo conforto, mas o ser humano não consegue se colocar no mundo se não tiver um ponto de desconforto. Por isso que uma galera sobe a montanha. Por quê? Porque tem que ter um momento de desconforto para se sentir viva. E nada contra quem faz isso. Uhum. É porque, puxa, tem gente que tem que ir para academia, crossfit e correr em volta do quarteirão. Eu não sou um gordinho falando mal de academia, não, por favor. Aham. Por favor, Mas não eu é vou. só isso. Mas é que o ser humano hoje está tão entediado pelo excesso de conforto que nós precisamos do desconforto para perceber que estamos de volta à guerra, ao combate, ao olho por olho e dente por dente. Tanto é verdade que são diversos os discursos hoje, cursos querendo resgatar o conceito de masculinidade. Isso volta à Grécia Antiga, ao chamado herói épico, Ilíada, Odisseia, e essas narrativas literárias, míticas, filosóficas, Sim. hoje estão sendo resgatadas. Para quê? Para trazer de volta a ideia de que eu tenho que me desconfortar. E trazer o desconforto para mim na igreja, no jejum, na oração de joelho, ou correr uma maratona, as pessoas, para se sentirem vivas, precisam Sentir sentir dor. dor. Seria porque, por bom tempo, eu vejo muito a minha geração, que foi e que teve que muitas das vezes se virar sozinha, né? Hoje em dia, eu vejo uma geração que vem aí que me preocupa muito. Uma geração que está aí, na verdade, né? Já estão nascendo, que veio da minha geração. Eu tenho uma escola e o que eu mais escuto. Mas eu não quero que meu filho passe por o que eu passei. E isso me preocupa muito, porque o tédio é necessário, o ócio é Sim, necessário.
A frustração. A frustração é necessária. E vem aí uma geração que, além de ter tudo aqui na palma da mão, piscou. Eu sou da época ainda da carta, eu lembro da carta, eu amava a carta. Eu recebi alguns telegramas, algumas cartas, e a emoção de você abrir uma carta e ler uma coisa bacana que você estava esperando. E depois a época do SMS, que não era fácil mandar um SMS, às vezes chegou, não chegou, e aquele negócio, aquela expectativa. Hoje em dia não, você não tem mais esse friozinho na barriga, ele sumiu. Aqui tá no celular, você manda ali, a pessoa responde, você sabe se a pessoa tá online, se ela não tá online, se ela viu que hora que viu, tem tudo ali na palma da mão, a pessoa te responde no piscar de olhos, o que é bom, também facilita muita coisa, mas perdeu aquela. Eu sou da época ainda, a minha família tinha família fora do Brasil, então que a gente ligava para telefonista ligar para o outro país. Entendeu? Sim. Onde tinha linhas que era caríssima, aquelas linhas da. Não que eu gostava, mas assim, pouca pessoas tinham acesso àquilo. Então, assim, era aquela sensação de você ouvir a voz da pessoa do outro lado do Sim. telefone, gostosa. Hoje em dia nem ligação se faz mais. Sim, é tudo extremamente imediato, né? Aí isso tem provocado um outro sofrimento que é a falta da percepção do tempo. Que aí é um outro assunto extremamente importante. Mas você falando sobre a questão da geração Z, da geração Alpha, a Z é a nascida entre 96, 97 e 2012, mais ou menos. E a geração Alpha é essa que veio aí 2012, 2013 em diante. Tá, mas olha que interessante. Esse pessoal que hoje sofre com excesso de proteção, essas crianças que não podem ser frustradas, são o resultado de pais da geração Y que morrem de medo de não serem amados. Exatamente. Eles Então, esqueceram que são pais e querem se tornar então amigos. eles não querem trazer frustração, porque eles não querem deixar de ser amados ou ter a sensação de não serem amados. E aí não percebem uma coisa fundamental. Todo mundo que educa uma criança, todo educador, tem que provocar frustrações. Todo gestor, a mãe é uma gestora, o pai é um gestor, o chefe é um gestor. Todo gestor é alguém que tem que achar o ponto certo do sofrimento. A criança não pode sofrer demais e nem sofrer de menos, mas ela tem que ter as suas frustrações. E o que acontece com uma sociedade em que os pais têm medo de não serem amados? Poxa, eles não querem contrariar os filhos, até porque eles querem ter sempre a impressão de que são amados. E aí nós entramos numa outra questão, que é o burnout parental. Porque Tá acontecendo burnout muito. é essa depressão, esse esgotamento provocado pelo excesso de trabalho. Só que não só trabalho no sentido convencional de trabalho. Ser mãe hoje é cansativo pra caramba. Por que é cansativo? Por várias razões. Uma que cansa mesmo. E Ah, segundo, é que o tempo todo no smartphone alguém está falando que você faz errado. Olha, mãezinha, não é assim que se faz, é desse jeito, não é desse jeito, você fez errado. E isso gera nessas mães um esgotamento emocional. fora do normal. Porque o tempo todo alguém está dizendo que você fez errado. Que a Muda, criança as regras mudam o tempo muda todo. o tempo todo e você faz errado o tempo todo. E isso tem provocado depressão em mães. Tanto é verdade que aí surge uma outra questão interessantíssima, que é o diagnóstico psiquiátrico como eufemização desse sofrimento materno. Ou seja, muitas mães torcem para o filho ter um diagnósticozinho de TDAH, porque aí a culpa não é dela. Ela mostra para a sociedade e fala: tá vendo, Aqui, ó. gente? Olha aqui, a culpa não é minha. O que não quer dizer que a criança não tenha, mas é que essas relações humanas são muito mais complexas do que se imagina. E é engraçado que você falou isso. Eu tenho mães de autistas na escola que o esgotamento físico e mental é notório. Ela não precisa abrir a boca. E o triste é que isso afeta todas as áreas. Não afeta só o relacionamento mãe-filho. Afeta o casamento, afeta a mãe no trabalho. A maioria delas deixaram de trabalhar. Por quê? Porque é praticamente possível. As que não podem se dar a esse luxo, eu percebo que elas pegam o filho dela e falam para a escola aqui, ó, é seu também, me ajuda, por favor. Sim, sim, Porque é um grito de socorro que tá ali dentro daquela pessoa. sim. Então, é assustador.
E hoje nós estamos chegando a um ponto muito elevado de uma construção que começou no século XIX, que são os manuais de instrução. Porque esse sujeito individualista, nós falávamos da geração Y, que isso, poxa, vem se problematizando desde então, desde a década de 80, mas começa mesmo lá no Renascimento, em 1500, passa pelo Iluminismo. Na época do Romantismo, por exemplo, houve essa supervalorização do eu. E, sobretudo, a ideia de que o sujeito tem que saber quem ele é. Antigamente não havia isso. Porque o senso de identidade era coletivo, as festas eram coletivas. Eu era o meu grupo, a Parte minha do meio tribo, ali. o meu povo. Foi no século XIX que se inventou essa atual concepção de família, de pai, mãe e filhos, e os pais têm que promover a felicidade dos filhos. Esse é um conceito do século XIX. É um conceito burguês, industrial, urbano do século XIX. E aí, de repente, surge um sujeito que tem que inventar o jeito certo de viver. Tanto é verdade que foi só no século XIX que surgiram manuais de instrução sobre como ser a melhor secretária, como ser o melhor professor, passo a passo para você conseguir sucesso como palestrante. Isso tudo é uma invenção do século XIX para cá, porque o sujeito do século XIX descobriu que ele estava vivendo do jeito errado. Só que isso vem se intensificando e deu um salto muito grande com a internet. E com a internet, todo mundo quer ensinar para você o jeito certo de viver, porque de repente descobriram que você até agora Tá fazendo tudo estava errado. estava tudo errado. Essa é a sensação. E a frustração. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Além de psicanalista, você é professor. Qual o peso disso em sala de aula? Porque, assim, o que eu percebo, a minha visão daqui, você fala se eu tô errada ou não. Eu ainda lido com crianças muito pequenas, mas eu acredito que na adolescência isso pesa muito mais. Então, você que pega ali adolescentes para jovens, vai me saber me dizer. Se eles não sabem ouvir um não do pai e da mãe, se eles não sabem se frustrar, o que isso pesa para o professor em sala de aula? Olha, assim, isso com certeza traz diversas consequências, mas nós temos trabalhado muito em relação a isso. Por exemplo, eu dou aula para primeiro ano, para segundo ano, para terceiro ano e para cursinho pré-vestibular. E para cursinho pré-vestibular, lá no WR. E o que acontece? No primeiro ano e no segundo ano, eu dou aula de uma matéria chamada Projeto de Vida, justamente por causa disso. E nessa matéria chamada Projeto de Vida, inclusive eu escrevi os livros do primeiro ano e do segundo ano. Esses aqui fazem parte? Não, esses Daqui a não. pouco vamos falar desses Eu livros. escrevi os livros do primeiro e do segundo, beleza. E eu misturo nessas aulas psicanálise, filosofia, Que literatura, interessante. arte. E no É primeiro uma ano, aula parecida com socioemocional ou nada a ver? não, porque eu dou conteúdo mesmo Uhum, de. Assim, não que entendi. a socioemocional não tenha, mas é Mas que socioemocional é uma coisa mais é leve. mais leve. Uhum. E eu conecto com o que ele está estudando, naquele momento, nas Sim. outras áreas, nas outras matérias. Agrega, então. Inclusive, eu misturo com química, com Ah, que física, legal. com biologia. Por exemplo, vou te dar só um exemplo. Aham. Eu vou falar sobre relacionamento narcisista numa turma de primeiro ano. Relacionamento amizade narcisista. Aí eu volto na mitologia grega, falo do mito de Narciso. Aí eu falo, Sim. por exemplo, sobre Freud, a constituição da figura narcisista para Freud. O que é o narciso, a construção da individualidade? Mas eu falo também, por exemplo, de espelho. Como surgiram os primeiros espelhos na Roma Não antiga, tem como não falar de espelhos tratando ou desse mesmo assunto. antes da Roma antiga. Puxa, esses espelhos atuais que têm nitrato de prata, vidro. Aí eu falo de física sobre reflexão mesmo. Então, uma coisa vai puxando outra, que E interessante, misturando, amei. e misturando, inclusive, com matemática, com química, com física, e de acordo com o que ele está estudando naquele momento. E qual que é a ideia? E eles acabam gostando muito. Qual que é a ideia? É mostrar o todo nesse mundo fragmentado. Exatamente, porque uma coisa foi puxando a outra. Estamos falando de narcisismo, tô falando do espelho. O espelho veio da onde? Eu amei essa ideia de uma coisa ir puxando a outra e fazendo sentido, dando Sim, sentido a tudo aí que no você tá falando. primeiro ano eu falo mais de questões existenciais. Tanto é verdade que no primeiro ano trabalhamos o verbo ser. E no segundo ano, o verbo fazer.
Aí eu falo de novas tecnologias, falo de moral, ética, sociedade, inteligência artificial, novos trabalhos, porque a ideia é formar uma oração, é o ser e o fazer, o sujeito e o verbo. Aí no terceiro e no curso eu já vou para a língua portuguesa, já vou para interpretação, para... Aí é uma coisa mais Uhum. pesada, mais E concreta, essa né? questão de misturar tudo, olha que interessante. Eu amei. Legal, né? Legal. Muito legal. Em 2019, uma faculdade de medicina me pediu para criar uma disciplina, para desenvolver uma disciplina para os últimos anos, o quinto e sexto ano. Por quê? Porque a quantidade de acadêmicos em medicina em crise de sentido é muito grande. E aí eu fiz exatamente isso, amarrando filosofia, sociologia, literatura, teologia, bastante teologia também. Eu fiz medicina. Legal. E o que que acontece? Eu percebo muito que muitas pessoas fazem medicina porque meu pai queria, porque vai dar dinheiro, porque por N porquês. Mas pouca gente tem aquele embasamento. Na minha época ainda era pior. A gente saía da escola meio tipo, o que que eu faço? Pra onde eu vou? Hoje em dia se trabalha mais a questão de testes que são feitos, alguma coisa assim. Mas na minha época tinha muita gente perdida ali no curso de medicina. E no meio do curso falava assim, ai, parece que não é isso que eu quero. E dava aquele friozinho na Sim. barriga, aquele medo, será que eu vou ser um bom médico? Será que eu vou conseguir? E eu percebo principalmente a questão psicológica. Depois, médicos. Eu, infelizmente, tenho um amigo que se tornou médico. A história dele é muito linda, porque, ao mesmo tempo, assim, o como ele entrou para medicina. A mãe faxineira, ele gostava de assistir filmes que eram ligados a isso e falou: vou fazer medicina. Passou na federal, ia para a federal a pé muitas das vezes, porque não tinha o dinheiro para passagem, não tinha dinheiro nem para pagar um ônibus. Às vezes comia com o dinheirinho que a mãe dava, às vezes não comia. E ele se tornou médico, passou nos primeiros lugares para medicina na federal. E o sonho dele era retribuir à mãe tudo aquilo. Uhum. E o que que aconteceu? Ele foi médico do Hospital de Base de Brasília por um bom tempo. E como ele via filme e achava interessante aquela questão de CSI, ser médico legista, falou, eu vou. Só que a realidade, infelizmente, não era o sonho dele. Ele Uhum. foi por necessidade. A necessidade fez ele achar um curso que talvez ele daria uma vida melhor para a família, daria o retorno, seria o filho que carregaria nas costas a irmã, que era mais nova, a mãe que o pai abandonou. Então, assim, ele foi, se apaixonou sim por medicina, mas não era a vida dele, não era o curso, era a necessidade. Infelizmente, ao ver muita coisa, porque quando você é médico legista, você vê Puxa a vida. podridão da vida, né? Ah, Você mexe ali com o momento mais triste das uhum. famílias. Ele acabou se suicidando. Uhum. Ele entrou num hotel em Brasília, num dia que ele tinha visto muita coisa pesada. É claro que eu imagino que gera um acúmulo psicológico de tudo que, né, ele estava tentando carregar. E, infelizmente, ele deu fim na vida dele. Então, assim, faltou justamente isso. Essa eu percebo que essa carga que às vezes a vida faz a pessoa carregar, e muitas pessoas entram no curso. A medicina é um curso que nem sempre é porque meu pai queria, é porque o sonho do meu avô é eu ser médico. É claro que muita gente, graças a Deus, dá certo e se tornam grandes médicos por aí, mas infelizmente a gente tem umas histórias assim Sim, sim. pesadas, né? Infelizmente. E é muito necessário, é muito importante que nós falemos do sofrimento não diagnosticado. Porque às vezes a pessoa não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nada diagnosticado, mas ela precisa ser ajudada a recontar a própria história, a se reposicionar diante da própria história. E isso é fundamental. Não viver só pelo outro também, porque é bom viver pelo outro, mas também não pode ser É só achar, pelo achar outro. esse O limite, né? equilíbrio, Esse né? equilíbrio, sem É dúvida. importante. Todo mundo precisa dessa aprovação de alguém, de alguma figura de autoridade. Mas nós temos que pensar até que ponto, de que jeito, como. E isso sempre tem que ser repensado, reposicionado. Eu lembro muito bem. Eu falo que os antigos, eles têm uma sabedoria que a gente às vezes não tem muito hoje em dia. Uhum. Eu acho incrível essa sabedoria. Meu pai falava assim pra mim. Meu pai é meu avô, que eu chamava de pai. E ele falava assim, Amanda, tenha
amores na vida, mas amores que te façam voltar. Por quê? Você sempre vai se chatear com alguém, você sempre vai se frustrar com alguma coisa, ninguém vai ser completo. Mas se você tem um filho, você volta pra casa porque você sabe que aquele filho precisa de você. Se Uhum. você tem uma mãe, aquela mãe, aquele pai dedicou a vida a você e agora você quer dar o retorno. Se você tem alguém ali que você divide a vida, você fala, cara, hoje eu não tô bem, eu tô triste, eu tô mal, mas eu sei que, mesmo com os meus defeitos, aquela pessoa vai estar ali por mim. E ele falava, tenha amores, ele falava muito isso. E hoje eu entendo muito o meu avô. Eu tô agora com minha mãe já idosa, a gente pensa, nossa, qualquer hora ela pode partir. Às vezes é chata, né, mãe? Mãe, como toda mãe, às vezes é chata, mas eu vou ter paciência com ela, porque tudo que ela fez por Uhum. mim. Meus filhos estão ali, eles necessitam de mim. Relacionamento, você coloca uma pessoa que você fala, poxa, às vezes é difícil se relacionar, mas a pessoa tá ali, a gente tá dividindo algo, é bacana. Então, as pessoas também, é justamente o que você falou no começo, né? Ter ali o por quem fazer algo, por quem voltar para casa, como Sim. diz meu pai. É fundamental a pessoa ter na sua existência, se eu considerar que a vida é um prédio, eu tenho que ter aqueles pilares que nunca vão sair dali. Porque quando algum outro pilar desaba, eu tenho que ter esses outros que são seguros para mim, que é o ter para onde voltar. Isso, Exatamente. e mesmo que, por exemplo, aquele avô não esteja mais aqui, aquela pessoa não esteja mais aqui, o amor por ele continua lá. E ter um lugar no coração para onde voltar reorienta quem você é. O que você Exatamente. me falou me faz lembrar uma fala do Kaká, do ex-jogador. Sim. Ele fala o seguinte, que em 2007 ele foi o melhor jogador do mundo. Em 2008, 2009 ele foi contratado pelo Real Madrid e saíram lá notícias e manchetes dizendo que ele tinha sido a pior contratação lá da história do futebol espanhol. Uhum. E aí ele ficou pensando, puxa, quem eu sou? Eu sou o melhor ou eu sou Eu o sou o pior. pior? Na verdade, eu não sou nem o melhor e nem o pior. Como é que eu vou passar por esse momento? Me apoiando naquilo que nunca mudou para mim. Deus nunca mudou para mim. A minha família nunca mudou para mim. E como eu me apoio naquilo que nunca mudou, não me interessa se nesse momento eu sou o melhor Ou se eu ou se eu sou o sou o pior. pior. Para algumas pessoas, eu continuo sempre O Kaká. o Kaká. É muito bacana isso. É É, porque você faz a tem que se gente apoiar pensar. naquilo que não muda, naquela narrativa que não muda. Ainda que você reposicione, reconsidere, reajuste, Porque sempre isso faz há, parte da vida, né? claro, mas sempre há aquela narrativa sólida que sustenta quem você é. E esse é um problema da atualidade. À medida em que a pessoa perde a capacidade de contar a própria história, ela perde a capacidade de se reorientar no mundo quando o chão falta. Quero te fazer uma pergunta agora. Falamos sobre relacionamento a dois, falamos sobre relacionamento familiar. A questão, do smartphone, porque ele também trouxe muita mudança na vida patrão, Sim, empregado, empregado, patrão, aquela coisa de, deixou muito as pessoas, mas também lúcidas nos seus direitos, né, sim. no que pode ou não pode ser feito, Uhum. de como eu tenho que me posicionar dentro da empresa que eu trabalho, mas também deu muita bagagem também para o patrão, tipo assim: "Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tem regras". Como que você vê essa mudança desse tipo de relacionamento? É muito importante entender, antes de qualquer coisa, que está muito cedo para nós definirmos o que é certo e o que é errado. Está todo mundo entendendo o que está acontecendo. Acontecendo. E aquilo que é bom para um não vai ser bom para o outro, e é isso. É isso que está acontecendo. E essa mudança tem acontecido em todos os níveis, até em filmes da Marvel. Eu chamo isso de desmascaralização do sujeito. O que é isso? Quando eu era criança, o herói preferido de todo mundo era o Super-Homem. Aquele lá Hoje em do dia não Christopher Reeve. mais. É, Ele era ficou o pra na trás. pois é, mas eu sou da geração Ah. X. Era o Super-Homem. E o que é interessante no Super-Homem? Ele tinha uma identidade pública separada da identidade privada. A vida privada era diferente da vida pública. Então, se eu penso em uma advogada famosa da década de 80, ela trabalhava no escritório, ia ao fórum com aquela roupa social de advogada, aí chegava em casa, tirava a roupa de advogada
ia ler, Ter a vida dela. ter a vida dela, né? Ficar com a família, ia ver uma televisão, ia vestir a roupa de ficar em casa. Hoje a advogada famosa não chega mais às 6 da tarde. Ela chega bem mais tarde e ainda fica em casa para fazer uma live. O sofá, que era para ser um item apenas privado, tornou-se o quê? Público. Público. Então o que Ali acontece? da casa dela faz lives, faz até mesmo home office, né? Que tá Puxa, o tão. tempo todo, o tempo todo. Então, há uma mistura entre o universo privado e o universo público em todas as esferas da existência. O diretor daquele primeiro Homem de Ferro, dessa nova Confesso que eu não. 2008, da Marvel, ele fala que uma fala do ator no final do filme foi fundamental para contribuir para desencadear uma nova era de sucesso da Marvel, que foi quando aquela imprensa se reuniu, a coletiva, e o Tony Stark falou que tá bom, vou falar, eu sou o Homem de Ferro. Aquilo teria inaugurado uma nova era. Eu acho muito interessante estudar os heróis que fazem sucesso em cada época. Porque se os heróis, para as crianças, são aquilo que elas desejam ser, de alguma forma o herói dialoga com a forma como a pessoa organiza sua percepção de realidade. Se hoje todo mundo sabe que o Homem de Ferro é o Tony Stark, todo mundo sabe que o Wolverine é o Logan, houve uma mistura entre o público e o privado. E essa mistura entre o público e o privado acontece em tudo, na vida do advogado, na vida do Tony Stark, e nós estamos entendendo o que está acontecendo. Se você é advogado, por exemplo, acorda 2 da manhã para ir ao banheiro, liga o celular, e o juiz decidiu um negócio aqui, não dorme Não mais. dorme mais, acabou. Tá tudo Ainda ali na mais, palma da mão. ainda mais se a decisão for desfavorável. Nossa, acabou. Puxa, e aí era para ele ficar em casa, era para ele ser a pessoa. Era E para ele ele ser a deixou pessoa. de ser a pessoa para ser o 2 da manhã, profissional ali 2 horas da ele manhã. teve que vestir o comportamento, a máscara de advogado de novo. Então, a vida pública está esmagando a vida privada. Privada. Isso em todas as áreas. Então, não é uma questão só profissional. Uh-uh. Não é só o funcionário que está tendo que se reorganizar. O próprio patrão, o cinema, está tudo tendo que se repensar. É engraçado você falando isso, eu lembro, porque eu sou diretora escolar, Uhum. mas sou a Amanda que faz aqui o podcast, tô na TV, faço alguns programas de TV, rádio. E esses dias eu fui gravar numa clínica de estética. E eu tava fazendo um procedimento corporal, e aí na hora minha sócia mandou pra mim: Amanda, não posta isso. Eu falei, por quê? Ela falou assim, você é diretora da escola e não tinha nada demais, não era nada vulgar nem nada, mas mostrava o meu corpo, de certa forma. E aí, na hora, eu até perguntei pro Josimar, falei, Josimar, tá vendo alguma coisa? Tem alguma coisa no... Não, mano, não tá mostrando nada demais. Mas minha sócia falou, não, mas peraí, não, você não pode mostrar que seja as suas costas, né? Que ela tava lá fazendo o procedimento, porque é suas costas. Então, assim, você tá sem blusa, não tá vendo nada, mas é suas costas, você não pode postar. Então, sim, a gente tem que se encaixar num mundo que a gente tem que pensar, peraí, eu vou postar isso? Mas peraí, aqui, a Amanda que tá fazendo propaganda, pode sim postar isso, e deve, é meu trabalho. Uhum. Mas e peraí, e a Amanda mãe? E a Amanda dona da escola? Então, assim, é um mundo com muita cobrança, não é isso? Sim, com muita cobrança. E é um mundo que está se reorganizando de forma muito rápida. Por exemplo, eu conheço professores da faculdade de medicina e de direito que reclamam do fato de hoje o aluno ir de bermuda e chinelo para a faculdade. Tá, não é uma questão de certo ou de errado, mas é que o ambiente É propício a isso? acadêmico não é muito diferente mais do ambiente Não é mais. doméstico. Não é. E, É uma e extensão isso de casa. isso acontece no jeito de se vestir, no jeito de falar. Por exemplo, as pessoas cada vez mais elogiam políticos que falam como o povo. Tá, não é uma questão de certo ou errado, não é isso de que estamos falando. O que estou dizendo é que essa mistura entre o privado e o público está acontecendo em todos os setores da vida. E tem provocado depressões. Falando de política um pouco, você puxou para política, eu quero te fazer uma pergunta. Essa mudança do povo, é igual você falou. Normalmente o povo está querendo se aproximar, são figuras públicas, figuras na política, né, que se parecem mais com gente da gente. Uhum. Isso é uma carência?
De certa forma, sim. De certa forma, sim. E as narrativas são todas muito parecidas. Todas muito parecidas. E nós estamos vivendo um momento, esse momento, em que nós queremos ver alguém como a gente lá. Gente da Gente gente. da gente. Eu costumo dizer, eu não vou falar de política, hein? Por favor, não vou falar, não vou falar, mas eu vou falar de uma estética. Sim. Em certo sentido, as histórias de Bolsonaro, Lula e Kung Fu Panda são a mesma história. Agora fiquei curiosa, vai falar. Porque essas 4 histórias têm 4 momentos. E não estou falando deles enquanto pessoas ou enquanto políticos. Estou falando deles enquanto narrativas. Hum. Primeiro tópico é a jornada do herói. Só que eu Ah, vou todo mundo precisa resumir. de um herói. Só que eu vou resumir a jornada do herói a 4 tópicos que eu acho mais adequado assim para o momento pós-moderno que é tão rápido. Uhum. Aqueles 12 momentos, isso já não está dando mais tempo de fazer as 12 etapas da jornada do herói. Primeiro momento, o sujeito comum. O comum e improvável. Lula, o Surgiu. retirante nordestino. Bolsonaro, o carioca simples que come pastel na feira com garapa. Kung Fu Panda, gordo panda, faz macarrão, é adotado por um ganso. O pai dele é um ganso e ele não Gente, viu ainda que ele é adotado. Até hoje ele não verdade. descobriu que é adotado. Tá ali nos olhos dele e ele não percebeu nada. Segundo momento, a profecia, o chamado, a descoberta do mentor. Verdade. Você tá falando, eu assisti Kung Kung Fu Panda. E aí eu tô lembrando aqui, você tá falando, realmente tem todas essas Ele partes. será o dragão guerreiro. Ninguém acredita, nem ele. E arranja um mentor lá que também não quer ser mentor Não dele, o Shifu. acredita. Exatamente. No caso do Lula, sindicatos, década de 70, década de 80. No caso de Bolsonaro, aquele momento ali, 2016, 2017, quando a internet começa a viralizar uma reação. Depois desse momento, que é o chamado, a profecia, tem que vir uma grande derrota. O Kung Fu Panda tem até um dos filmes lá que ele é ferido gravemente por aquele pavão. Seria? Deixa eu te fazer uma pergunta. Seria a derrota do Kung Fu Panda agora, tanto a prisão do Lula quanto a prisão do E a Bolsonaro? facada, né? Bacana. E o quarto tópico é o retorno triunfante. Posso te contar um negócio? Sim. Deve. Todo mundo que viraliza na internet conta essas 4 etapas. Todo mundo. Anotou aí, Josimar? Receitinha. Só que não na ordem. A pessoa não conta tudo de uma vez. Por exemplo, uma coisa que faz empresário engajar demais. Falar quantas vezes ele já faliu. A derrota engaja. Você sente gente da gente. Eu posso também falir. Eu Poxa, também não tô bem numa situação sim. financeira agora. Se torna mais humano. E qual pergunta que todo mundo faz para alguém de sucesso? Qual foi o livro que você leu? Qual foi o clique? Qual foi a profecia? Qual foi o momento assim que você virou a chave? É o segundo tópico. Porque tem sempre a virada É. de chave. Sempre tem. Sempre tem que ter. Essa virada de chave, essa virada de momento. E assim, você falou dos super-heróis, eu sempre fui aversa aí com todo mundo. Tanto que meu super-herói era o Pantera Negra. Uhum. Então, assim, já não é o mais famosinho. Não. Então, poucos ficam com a terceira opção. Sim. A gente, no mundo que tem Lula e Bolsonaro, pouquíssimos ficam com a terceira Sim, opção. sim. Uma terceira opção que às vezes nem vai existir, não é isso? E sempre o que mais engaja são esses que contam essa história desse jeito. E todo mundo tem esses 4 momentos na vida. Todo mundo Verdade. tem. É só Quem você nunca? se focar nesses momentos para tornar a sua história interessante. Quer ver uma outra coisa importante, já que estamos falando sobre isso? É que as pessoas que mais chamam a atenção, não só na internet, mas na vida, são aquelas que têm alguma intersecção estética, algum paradoxo, alguma contradição. Por quê? Porque nesse mundo repleto de informações, smartphone, por exemplo, médico que só fala de medicina é irrelevante. Professor de português que só fala de português é só mais um. Todo mundo que chama atenção tem que ter alguma intersecção. Porque nós organizamos o mundo em caixinhas.
Nós já falamos sobre isso aqui. Organizamos o mundo em caixinhas. Então, quando eu penso num professor de português, eu já tenho todo um estereótipo do que seja. E eu nem quero mais pensar sobre. O Walter Longo, Cansa. sim, o Walter Longo, que é um importante publicitário brasileiro, fala que é por isso que, por exemplo, o Bonovox do YouTube Sim. fez tanto sucesso. Também por isso. Claro, a qualidade, tudo isso. Mas o que acontece? Quando você ouve falar que o sujeito é roqueiro, qual que é o estereótipo? A E caixinha. não é. Não, qual que é o Sim. estereótipo Doidão, sombrio, uma doidão, roupa bem usa preta, usa drogas? droga. E não, ele vai contramão Aí, disso, é puxa, verdade. qual que é o estereótipo que você tem do cristão? Conservador, Engomadinho. engomadinho, roupa social. Tá, mas o Bonovox é cristão e é roqueiro. Aí Exatamente. o seu cérebro entra em pane. Você não sabe em qual caixinha Muitas colocá-lo. das músicas dele, inclusive, são salmos, né? São. E aí você não sabe onde encaixá-lo. Você vai encaixá-lo no grupo dos roqueiros? Não, não tem jeito. No grupo dos cristãos? Não. O seu cérebro cria Buga. uma caixinha chamada Bonovox e ele passa a ser visto como único. Todo mundo que é visto como único tem alguma contradição. Isso é verdade. Né? Arnold Schwarzenegger, fortão. Mas onde estão os outros fortões da época dele, década de 70? Todo mundo desapareceu. Só que ele é fortão, economista, governador. E no Multitarefas. nosso preconceito, fortão não pode ser inteligente. Não. Se ele é fortão e é inteligente, isso cria um paradoxo. E ele passa a ser visto como único. E é engraçado que depende muito, você tá falando, ele passa a ser único. Às vezes, um grupo vê isso com louvor, mas também tem um grupo que coloca essa pessoa ali como um patinho feio também. Claro, sem dúvida. Eu percebo isso, eu tava conversando, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, que hoje eu conversei ainda, porque eu apresento programa de futebol. Uhum. E a gente tem aqui em Goiás, no time do Goiás, inclusive, ele é goleiro. E além de fazer o papel dele no gol, ele, na hora do pênalti, ele faz acontecer, que é o Tadeu. Hum. E ele também, às vezes, pega a entrevista e dá também entrevista. Leva um pouco isso nas costas. E aí o pessoal, em vez de falar, poxa, é um cara que é multitarefas, é um cara que é inteligente, mas, ao contrário de você falar, poxa, que bacana, é um cara que consegue ser bom nisso, bom nisso, bom nisso. O que a sociedade fala? Não, ele não pode. Se ele é goleiro, ele é só goleiro. Ele não pode bater pênalti, ele não pode dar entrevista. Por que não? Por que a sociedade coloca essa pessoa que teria que ser olhada de uma certa forma? É igual você falou do YouTube. Eu já vi muitas pessoas falando, não, mas ele é roqueiro, ele não pode ser cristão. Ah, mas como que ele... Rock? Salmo? Rock? Não, não pode. Por que as pessoas, ao invés de ovacionar, depreciam isso? O que a psicanálise fala sobre É o isso? custo disso, né? Ele chama atenção, ele se torna único, até para ser criticado. É claro, ele vai chamar atenção. Até quem não gosta de futebol sabe quem é o Tadeu. Então isso acaba engajando muito. Posso dar um exemplo Claro, interessante? deve. Virgínia. No caso da Virgínia, por exemplo, eu não acompanho, mas eu sei quem é. E eu percebi que ela tem uma tensão, uma contradição estética interessante. Mãe, jovem, mãe de 3 filhos e, ao mesmo tempo, constrói a imagem de mulher bonita, com corpo trabalhado. É mãe e tem a barriga chapada. Qual que é o sonho de toda mulher que acabou de ser mãe? Verdade. Voltar ao corpo Que tinha que outrora. tinha antes. Ou seja, essas tensões engajam, Além de ser empreendedora, né? além de ser empreendedora. Confesso que você falou, eu também não acompanho a Virgínia, não apoio várias causas nas quais ela está engajada, porém tenho que tirar meu chapéu, porque é uma mulher muito inteligente, com a idade que ela tem, o patrimônio que ela fez, a gente não pode negar que é um ser muito inteligente. Sim, tem 3 filhos lindíssimos, numa era na qual as pessoas julgam. Eu vi um post ontem que uma moça tava dando a notícia pra mãe que teria o 5º filho. E aí, ela toda feliz, a mãe toda feliz, o marido dela todo feliz. E as pessoas
foram de cima dela de uma forma. Mas como assim? Você vai ter o quinto filho? Como que você vai pagar a vida desses filhos? É um absurdo. Nos dias atuais, 5 filhos. E aí eu peguei e até comentei, eu não aguentei, falei, gente, nenhum de nós vamos pagar a conta dela. Se ela tem condição, se ela quiser ter 10, que ela tenha 10. E eu entrei no perfil dela que eu fiquei curiosa, muito feliz. Ela tem filho do primeiro casamento, ela tem filho adotado, inclusive, e ela tem filho com o atual esposo dela. Sim. E é uma família que parece que funciona muito bem, é uma família muito feliz, eles muito felizes de ter descoberto a quinta gestação. Só que o tribunal do júri da internet estava ali engajado, querendo saber como que ela vai pagar. Claro, e isso sempre acontece, né? Ah, todo mundo está julgando o outro que faz alguma coisa. Isso é inevitável. Isso sempre acontece. Eu tenho um aluno de um curso que eu dou, e é meu paciente também na psicanálise. Ele é médico e é, por exemplo, músico. Agora, o que ele fazia? Quando ele era médico, ele era só médico. Quando ele era músico, ele era só músico. E toca na igreja também. Falei, por que você não mistura as duas As duas coisas? coisas. O que ele fez? Ele colocou, por exemplo, uma guitarra de que ele gosta muito no consultório. Isso fez com que ele passasse a ser percebido como único. Que legal. Então, as pessoas, quando veem que alguém é médico, elas veem só mais um médico. Então, se você faz intersecções de áreas que você domina, Você torna você se diferente. torna único. O que, para a sociedade, é positivo ou não, né? Ou não, mas não há outro jeito de ser único. É engraçado que você falou disso. Há pouco tempo, eu fui a uma clínica. E quando eu sentei lá para fazer clínica de diagnóstico mesmo, para fazer o exame, passava uma senhorinha muito bonitinha com uma cesta, entregando peta para todo mundo que estava ali, e tinha um rapaz tocando violino. E ele tocava bossa nova. E eu sempre fui sua aluna, né? Não poderia ser diferente. Por várias vezes, minha mãe me buscou no banheiro lendo livros escondidos de madrugada, porque eu era apaixonada em literatura. Amava deitar no sofá de casa, né? Eu tinha 8, 9 anos, minha mãe foi chamada na escola, porque os meus amiguinhos falando na escola, era pra falar qual a música preferida, Sandy Júnior, essas coisas, e a minha música era Travessia do Milton Nascimento. Então a professora falou: essa menina tá com no mínimo depressão, né? Então, assim, eu achei aquilo diferencial daquela clínica. Confesso pra você que ela me ganhou todas as vezes que eu vou fazer algum exame diagnóstico. Eu prefiro ir lá. É um ambiente tranquilo, temperatura gostosa do ar-condicionado, uma musiquinha agradável tocando. Então, assim, são diferenciais do ser humano, do local, que Sim, fazem toda sim. essa diferença, né? E alguma coisa que aparentemente está fora do lugar. Uma senhora entregando peta. E Verdade. isso cria a percepção de que o lugar é único. Exatamente. Tanto que toda vez eu busco ir lá. Ah, Pra gente fechar aqui, quero Sim. conversar um pouquinho com você sobre o seu livro. Me conta um pouquinho sobre esse livro, Cartas à Minha Filha Clara. Primeiro, vamos. Você me falou que, apesar de bonitinho, porque é uma gracinha esse livro, amei. Achei Uhum. que seria um livro infantil. Você falou que não, é um livro para adultos. Me conta um pouquinho sobre esse É livro. que estou tão preocupado com esses novos tempos que desde que ela nasceu, ela tem 10 anos hoje, eu escrevo cartas tentando responder às perguntas que eu acho que um dia ela fará. Isso envolvendo questões existenciais, questões teológicas, questões filosóficas, questões ligadas à ansiedade, à depressão, e esse é o primeiro volume, que é até os 7 anos. Ou seja, vamos sair Claro, eu sempre outros. escrevo cartas para ela comentando situações da vida. Só que citando autores, citando filósofos, autores de literatura, e de forma leve, só que mais profunda. Ou seja, eu escrevi para a Clara ler quando ela for grande. Não que ela não tenha lido, mas é claro que ela não entendeu como deveria. E lembra quando eu falava com você logo no começo que o vínculo entre pais e filhos é simbólico? Sim. É o que eu estou tentando fazer. Criar uma relação simbólica. Simbólica. E É. eu já amei aqui, porque eu abri por acaso e você tá falando sobre a importância do Pequeno Príncipe. Sim, E eu sim. amo o Pequeno Príncipe. Esses dias ainda tá falando com o Josimar, que não é um livro infantil, que Não. ele tem todo o sentido por trás Uhum. dele. E eu acho incrível uma história
A questão da raposa, a questão da rosa, que fala até um pouquinho sobre o que a gente está conversando Sim, de aqui. relacionamento. Exatamente, que foi o tempo que dedicaste à sua rosa que a fez tão importante. Sim. A dedicação, que é algo que a gente não tem mais nenhum tipo de relacionamento, né? É, porque você falava agora há pouco sobre algo que tem acontecido, que é a ideia de que as pessoas ficam comparando o outro, quer dizer, essa outra rosa, mas a rosa que é única é aquela É na qual você aquela. investiu uma história. Exatamente. E eu acho incrível o livro. Já li, confesso que 3 vezes, que cada vez que eu leio, eu pego uma percepção diferente do livro. Eu falo que é um livro lindo para quem gosta de todos os tipos de relacionamento, porque ali você consegue colocar relacionamento com seus filhos, Sim, relacionamento a sim. dois, relacionamento com a sua família. É muito interessante. Me conta quando vai sair o próximo livro. Já tem previsão ou Amanda, calma? Esse aí, quando ela fizer 14. Que Mas eu legal. escrevo outros para ela. Então Por tem. exemplo, sim, por exemplo, eu escrevo um para ela explicando o Evangelho de João na Bíblia. Eu sou professor de teologia também. Olha que Dou aula de legal. teologia sobre o Evangelho de João e sempre estou explicando alguma coisa para ela. Sempre. E uma coisa eu resolvi: eu tenho um livro também de língua portuguesa, de literatura, de teatro. Eu resolvi que vou diminuir bastante livros técnicos. Por quê? Por esses assuntos de que estamos falando aqui, Exatamente. não é? Eu quero escrever aquilo que sou eu. Como esse aí, por exemplo, esse Vá Cuidar de Sua Vida. Ele faz parte Gente, de uma eu palestra. amei. Vá cuidar da sua vida e fala sobre o amor próprio, é isso? Sim, sim. E, sobretudo, a respeito desses assuntos de que estamos falando aqui. A importância de lidar com o sofrimento. Porque numa sociedade em que as pessoas preferem fingir que o sofrimento não existe, elas adoecem. Adoecem. E o que eu percebo também é que as pessoas, por conta disso, fingir que não existe. Eu tinha um amigo que ele falava assim, quando ele via alguém triste, ele olhava e falava assim, mas por que que você tá triste? Não, você não pode ficar triste, não, você tem que pensar positivo. Não, vai ouvir algo motivacional pra você se animar. E eu ficava, isso não é legal, porque todos nós temos dias Sim, ruins. sim, e é normal. Dias que você não tá legal, dia que às vezes você é mais ríspido, dia que às vezes você fala algo que não é legal, Uhum. dia que você machuca o outro, mas o interessante é você pedir perdão, você ir, você cultivar em você, melhorar, o outro melhorar, se redimir, porque isso faz parte da vida, Sim, não é sim, isso? sim. Eu tenho um livro chamado O Ódio do Bem. O que é o ódio do bem? As pessoas que pararam de tratar o próprio ódio sempre demonizam o outro. E aí eu retomo Sartre, o inferno são os outros, Nietzsche e até a Nossa, Bíblia. Nietzsche Olha, é ótimo. misturar Nietzsche com Bíblia, mas eu Mas faço isso. dá sim. Porque quando as pessoas leem, por exemplo, a história de Abel e Caim, as pessoas leem de forma muito superficial, porque elas leem com pena de Abel e com raiva de Caim. E de certa maneira, dentro de mim estão Abel e Caim. Caiu. Isso é Dentro de verdade. mim tem aquele que faz algo de que Deus se agrada e aquele que está com inveja do Isso é outro porque o verdade. outro foi aprovado e eu não. Quem não Isso é a mais pura consegue lidar verdade. com o próprio Caim sempre vê Caim no No outro. outro. Porque ninguém é 100% É, anjo, nem tem sim, uma música de Nando Reis que fala inclusive sim, sim. sobre isso, Aham. que ninguém é 100% anjo, nem 100% demônio, Sim, digamos sim. assim. A gente, infelizmente, ou felizmente, porque às vezes é necessário, tem um pouquinho Um pouquinho dos dois. dos É. dois. E eu tô lendo aqui, aliás, o mais importante de minha vida é o que eu não sei dela. É a subjetividade. O mais importante de você é o que você não tem a menor ideia. E isso vai contra essas palestras de performance, já que sugere-se que você tem que ter controle de tudo. Ter controle de tudo é algo impossível, Possível. a não ser que você seja extremamente raso. E eu falo que assim, em vez de curar, isso adoece. Sim, Porque porque você se cobra o tempo e todo. a pessoa perde a capacidade de lidar com o imprevisto. E com frustrações. Sim, sim. E eu acredito que também você deixa de ver o outro como um ser, que infelizmente tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, Sim. enfim. É isso mesmo. A nossa vida é como barco, né? Nós apontamos para onde queremos ir, mas não evitamos tempestades.
Adriano, se eu pudesse, eu ia ficar aqui o resto da noite conversando com você. Não é à toa que eu quis te trazer ao Obrigado demais, foi um podcast. prazer enorme. Eu falo que eu sou uma admiradora do seu trabalho desde da minha adolescência, né? Foi quem me trouxe para esse lado da comunicação. Estava te contando, né? Encontrei com o queridíssimo professor João Macedo e nós relembramos que dentro do meu livro ali de física tinha um livro de literatura que você tinha indicado. Eu acho muito bacana isso. Então, muito obrigada pela sua Eu que presença, agradeço. por ter aceito o convite. Confesso que a indicação era para o podcast do Josimar, mas eu falei, eu quero trazê-lo. Fica aí o convite. Vai querer, Josimar? Gostou? Um prazer. Então, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Pode olhar ali na câmera, falar um pouquinho, deixar seu recado, que você quer passar para o pessoal do outro lado da telinha. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado demais por estar aqui com você. Obrigado para o pessoal aí que nos acompanha, que nos assiste. Puxa, fantástico demais, conversa muito boa. E fiquem bem e aprendam a lidar com o sofrimento de cada dia. Porque a vida não é sobre fingir que o sofrimento não existe. É sobre você aprender a lidar com esses seus sofrimentos. Isso é importantíssimo. Obrigado. Eu espero que para você, do outro lado da telinha, tenha sido uma aula, porque para mim foi uma verdadeira aula. Então, se você gostou, se você acompanhou até aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, comece a seguir, indica pro amigo e até o próximo episódio. Bye, bye.